Olá, muito boa noite, amados irmãos. Que bom estar novamente com vocês, poder retornar para meditar na pregação, para meditar na palavra de Deus, para acompanhar com os irmãos o crescimento da igreja, o fortalecimento da igreja. E louvando a Deus sempre pelas bênçãos que tem nos concedido, até mesmo pelos momentos difíceis que estamos passando. A Ele nós devemos toda a honra, toda a glória. A Ele dependemos sempre e a Ele o nosso louvor, nossa gratidão. Fica claro sempre a certeza de que no tempo oportuno, no momento certo, Ele mudará essa situação que estamos enfrentando. Mas enquanto nós estamos passando por esse momento, devemos confiar, depositar nossa esperança toda em Cristo, reforçar a nossa fé, estar frequente nas nossas leituras diárias da Palavra de Deus e também nossa oração, intercessão de um pelos outros. Creio que os amados estão orando pela igreja, estão orando por todos nós. E assim também estamos fazendo pela igreja, para que Deus nos dê a paz e a tranquilidade que precisamos para passar esses momentos difíceis. Mas louvamos a Deus pela presença de todos, dos irmãos que já estão conosco, dos irmãos que todas as terças e também as quintas-feiras nos acompanham, e também pelo domingo, tanto pela manhã como à noite, aliás. E agradecendo já os que estão conosco nesta noite, a irmã Margarete já está dando o seu boa noite, a irmã Semilene, também a irmã Milene, junto com toda a sua família lá, a irmã Maria Zilda também, seu Manuel, o Joséilton, o irmão Luiz, a Diana, agradecemos também por nos acompanhar, o irmão José Lima, a Célia, o Pedro, o Neto, todos dessa família, os irmãos que sempre nos acompanham e que fazem parte da Igreja Batista Regular Shalom, e também os irmãos que fazem parte da Igreja de Cristo, vários irmãos que também nos acompanham de outros lugares mais distantes, mas que estão sempre conosco. Ainda agradecendo a irmã Vânia, o irmão Rafael, a Clícia, que está em Porto Velho. Também lembrando aqui do irmão Claudemir, a Ellen, nos acompanha Marechal Tamaturgo, e tantos outros irmãos que algumas vezes não entram online, mas estão acompanhando por outros celulares, por outra forma que não diretamente pelo seu próprio celular. Agradecemos a todos e pedimos a Deus que continue a abençoar as suas vidas, continue a fortalecê-los para que possam enfrentar tranquilamente esse momento sem se desesperar, confiando sempre no Senhor. Também aqui o João Paulo, a irmã Juraci, já estão conosco, e outros irmãos como a Mônica Frota, a Lucélia Monteiro, a Socorro Freitas, esses também deram aqui um aceno, tem aqui os demais que já citei, não tem nenhum novo aqui. Então tem alguns que fazem comentário, outros que apenas dão um legal, e nós agradecemos por você nos acompanhar. Claro, o nosso interesse é a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja, mesmo à distância, mesmo nessa pandemia, já que a gente não pode se reunir, orando para que Deus abra novamente as portas do templo para retornarmos à nossa comunhão, mas também orando pelas pessoas que estão enfrentando essa situação e até tendo perda nas suas famílias, pessoas que estão sofrendo duramente por causa dessa pandemia, até com pessoas que já partiram para a glória e outros que sem o conhecimento de Cristo também já foram
desta terra, né? Isso é que nos deixa ainda mais preocupados. Mas enquanto pudermos, devemos proclamar a palavra de Deus e trazer a esperança àqueles que ainda têm vida, àqueles que ainda podem, né? Porque enquanto houver vida, há esperança. Nós vamos continuar ainda falando sobre a igreja saudável, e nós já começamos isso no domingo pela manhã, falando do que uma igreja precisa para ser saudável. Hoje nós vamos dar continuidade nas demais ações que a igreja tem que ter para ser saudável. Nós vamos ainda agora adorar a Deus com o louvor. Tenho certeza que vai nos fortalecer com a letra deste louvor, pois o seu título diz: a nossa glória é a Jesus conhecer. De fato, nossa glória é conhecer Jesus, conhecer e prosseguir em conhecer a sua palavra. Então vamos adorar a Deus com este cântico. Nossa glória é Jesus conhecer. Queremos ainda agradecer aos demais irmãos que começaram também no decorrer da música, a irmã Diana, a irmã Ieda, a irmã Ademir, a Rebeca, a irmã Cristina, a irmã Milda e também a Cristiane. Temos aqui também a irmã Leninha, o Elivelto, também o Claudemir, qual falei, o Silvio Miranda e a Dovalina. Vários irmãos que nos acompanham, alguns estão online, né? E também fazendo o seu comentário.
O irmão Francis Clédio também fez aqui o comentário, dando boa noite. E ele diz: hoje estou no horário. Deus lhe conduza na transmissão e na mensagem da sua palavra. Abraço a todos os irmãos. Amém. Também o Ayrton Gaspar, e também dando boa noite aos amados irmãos. Cristina e a Cristiane também dando boa noite. E todos os amados irmãos que estão conosco. Sem perder mais tempo com as músicas e apenas agora nos dedicando à pregação da palavra de Deus, eu quero convidá-los novamente a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 27. Esse texto já lemos no domingo passado, queremos ler de novo. Apenas o versículo 27 que nos diz assim: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vamos orar. Poderoso Deus, querido e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que ela sempre nos exorta, ela nos auxilia, também nos conforta, mas mostra sempre a tua vontade, o teu querer para as nossas vidas. E te agradecemos, ó Deus, por ter nos iluminado para a compreensão e nos ter dado o teu Espírito para poder praticá-lo. Abençoa mais uma vez, Senhor, a tua igreja nesta noite, que possamos tirar proveito para as nossas vidas e para a nossa prática. No nome de Jesus te agradecemos orando. Amém, Senhor. Uma igreja saudável é o tema da nossa mensagem. Continuação da mensagem de domingo pela manhã. O que uma igreja precisa para ser saudável? É interessante que aqui Paulo faz uma comparação, ou seja, uma analogia de um corpo com vários membros. E fazendo essa mesma comparação da igreja com o corpo, eu coloquei como propósito a pensar o que um corpo precisa para ser saudável. E eu destaquei 4 coisas importantes para o corpo ser saudável. Uma boa alimentação, também um exercício físico, também um descanso e, claro, uma disciplina correta. Então, essas 4 coisas, ou 4 ações para o corpo humano, eles fazem melhor, ou estas ações fazem com que o corpo seja saudável. E aplicando isso à igreja, nós mostramos que a igreja, ou seja, o corpo de Cristo, para ser saudável, ela também precisa de uma boa alimentação. E a boa alimentação da igreja, como já vimos, é uma boa pregação, ou seja, uma pregação bíblica. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero agradar as pessoas ou aquilo que as pessoas se agradam, mas é o que a Bíblia diz. E a pregação bíblica, ela se torna melhor ainda como uma boa alimentação quando é uma pregação expositiva, quando se lê o texto, se explica o texto e se aplica o texto. E nós vimos isso claramente nas Escrituras, quando a Bíblia era lida, explicada, que dava entendimento e trazia arrependimento àqueles que ouviam, porque entenderam aquilo que ouviram. Então, a boa alimentação para a igreja ser saudável é uma pregação bíblica. Mas também um exercício. Assim como o nosso corpo precisa de exercício, a igreja também precisa de exercício. E quais seriam os exercícios aqui para a igreja? Nós mostramos 2. Primeiro, o exercício da evangelização e o exercício do amor, segundo a Bíblia também nos mostra isso. O exercício da evangelização é aquela que Jesus diz que, à medida que a gente vá, pregue o evangelho. Ou à medida que a gente está andando ou caminhando nessa vida, onde quer que a gente esteja, onde é que a gente vá, trabalhe ou esteja vivendo, devemos pregar o evangelho. E Jesus também fez isso, ele percorria cidades e povoados pregando o evangelho. Então era uma forma de exercitar o corpo e ao mesmo tempo exercitar a evangelização na pregação da palavra. E aplicamos isso até com um texto bíblico que a Bíblia mostra quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas.
Também ele nos mostra que, além do exercício da evangelização, é importante o exercício do amor. E até Paulo faz uma comparação dizendo que o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade, o exercício do amor, para tudo se aproveita. E ele faz uma clara afirmação dizendo que o exercício do amor serve não somente para esta vida, mas também para a que há de vir. E aqui a ideia de que quando nós exercitamos no amor, tanto no nosso amor próprio, como no amor para com as outras pessoas, no amor para com Deus, no amor ao próximo, que se resume os 2 mandamentos, nós estamos então exercitando o amor naquilo que é eterno. Porque quem ouve e recebe este amor, ele tem proveito não só para essa vida. O exercício físico só serve para esse corpo, para essa vida, mas o exercício no amor serve para esta vida e na que há de vir. Mas ainda podemos fazer uma comparação, e as duas que faltam aqui é que para uma igreja ser saudável, ela precisa também de descanso. E como o corpo precisa de descanso, a igreja também precisa de descanso. E o descanso é o momento em que o corpo repõe as suas energias. Nós precisamos de descanso. E o descanso, ele é necessário, ele é importante para a igreja, principalmente no momento em que a igreja se apoia ou confia ou espera no Senhor. E o descanso, ele vem exatamente para nos auxiliar nos momentos que mais estamos cansados. Ou seja, o descanso no Senhor é essencial quando estamos cansados e sobrecarregados. E aí a Bíblia começa a nos mostrar como é importante descansar no Senhor. Eu gostaria de começar por um texto lá no Velho Testamento, em Êxodo, no capítulo 33, versículo 14, que Moisés, quando se sentiu cansado ou sobrecarregado por conduzir o povo de Deus, Deus disse a ele da seguinte forma: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Êxodo 33, verso 14. O cansaço, o peso que Moisés estava levando era muito grande. Ele estava sobrecarregado com aquele povo enorme, algumas vezes reclamando, murmurando, dizendo que não daria certo, e ele já não aguentava mais o peso. Então Deus diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E é interessante que Moisés até disse: se o Senhor não for comigo, em minhas palavras, eu não subirei. Quer dizer, não adianta ir sozinho se o Senhor não for à minha frente, se o Senhor não me sustentar, se o Senhor não me dá descanso. Então, o descanso da igreja, que é confiar e depositar sua esperança no Senhor, depositar realmente sua esperança em Cristo. Davi também, quando estava com dificuldades na vida, ele vai mostrar isso no Salmo 23, que novamente o descanso que a igreja deve ter, que o servo de Deus deve ter, ou esperar, ou buscar, é no Senhor. Isso ele fala no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor é que me dá descanso. O Senhor é que me concede o descanso. É no Senhor que eu encontro o descanso. É o Senhor que é o nosso pastor. É nele que a gente vai encontrar descanso. Jeremias também, ao ouvir do Senhor, quando estava sobrecarregado e cansado, o Senhor disse para ele: eu irei e te darei descanso a ti e ao povo de Israel. Jeremias 31, verso 2. E é nesta passagem também que Deus vai falar para Jeremias, e falando sobre o povo de Israel, que ele o escolheu o povo,
e que ele amou. E ele diz: com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Ou seja, mais uma vez, Deus mostrando que nele há descanso, que nele nós podemos encontrar descanso. Eu serei o descanso para Israel. Esse descanso que está muito claro no livro de Hebreus. O descanso que Deus prometeu para o povo de Israel, mas também o descanso que Deus prometeu para a sua igreja. Então, a igreja precisa de descanso. E esse descanso sempre nós só vamos encontrar o verdadeiro descanso no Senhor. É o Senhor que nos dá o verdadeiro descanso. Veja comigo como a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 7. Salmo 37, verso 7. A Bíblia nos mostra que esse descanso, claro, nós vamos encontrar no Senhor. Diz assim, Salmo 37, verso 7, a Bíblia diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansa no Senhor. E segue aquele texto, no contexto aqui dessa passagem, quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aí ele diz: também agrada-te do Senhor, confia no Senhor. E por último, descansa no Senhor. É no Senhor que há descanso. Um outro texto também em Salmo, conhecido por nós, aparece no Salmo 91, no versículo 1 e 2, que também é conhecido, que também é citado, que ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então o descanso aqui é no Senhor. Aonde a gente encontra descanso, aonde a gente encontra refúgio, o verdadeiro descanso é no Senhor. Então não há possibilidade alguma ou nenhuma de descansar em qualquer coisa desse mundo. Não sei o que você tem procurado para descansar. Não sei o que você tem procurado para tirar esse peso que está sobre você. Mas a única forma de descansarmos, de aliviar o peso que há em nós, de aliviar o peso que está ao nosso derredor, de aliviar isso tudo que nós estamos conduzindo, é apenas no Senhor. No mundo não podemos encontrar esse descanso. Lembra do homem rico e louco que a Bíblia vai descrever no capítulo 12, lá de Lucas? Quando as suas propriedades renderam muito mais, quando ele tinha muito mais do que imaginava, isso vai ser apresentado do versículo 19 ao versículo 21, que ele então, vendo que o seu campo tinha produzido muito mais do que ele esperava, então ele diz: agora a minha alma tem em fartura, agora eu tenho muito e para muitos dias. Aí ele diz: descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse: louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tem, para quem será? Não há possibilidade de nós colocarmos a nossa confiança e esperança no mundo. Não dá para a gente colocar a nossa confiança e esperança nas coisas materiais. Não dá para confiar e depositar aí qualquer descanso nessas coisas desta vida. O descanso é só em Deus. E quando o descanso em Deus realmente é conhecido, nós entendemos, pois é um descanso eterno. O descanso para a alma. O Senhor nos dá o descanso para a sua igreja, o descanso para o seu povo, não só um descanso físico, mas um descanso para a alma. É com isso que ele está preocupado. E é isso que o Senhor Jesus afirma em Mateus no capítulo 11, versículo 28 e 29, quando ele, vendo as multidões cansadas e sobrecarregadas de muitas coisas, ele diz: vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E a preocupação do Senhor ali, e mais importante para a nossa vida, do descanso a qual ele promete, é para a alma. É um descanso eterno. É um descanso não só para este corpo, mas é um descanso também para a vida espiritual, também na nossa presença com Deus. Um descanso que será para sempre. Então, uma igreja, para ser saudável, ela precisa de descanso. E esse descanso só se encontra no Senhor, o verdadeiro descanso. É nele que encontramos o verdadeiro descanso, pois é o descanso para a alma. Enquanto a nossa alma não sossegar, o corpo não tem paz. O corpo precisa do sossego da alma, do descanso da alma, para que ele também viva em paz. Quando a alma tem descanso no Senhor, ela põe a cabeça no travesseiro e, como diz o salmista, logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Quando o espírito, a alma, a parte material do homem, encontra o descanso no Senhor, ela de fato pode descansar o corpo. Onde nós temos buscado descanso? Em quem nós temos buscado descanso? É um descanso só para esta vida? Ou nós temos buscado um descanso também para a vida por vir? É um descanso também para a nossa alma? É só em Jesus que se encontra o descanso para a alma. É Ele que faz o convite. Uma outra coisa que a igreja precisa para ser saudável, ela precisa de disciplina. Não só do que nós já vimos, né? Não só da boa alimentação, não só também aqui de um exercício físico, do descanso, mas também de disciplina. É outra coisa que é necessário para uma igreja ser saudável. E quando se fala em disciplina, é bom a gente perguntar o que é disciplina. O que entendemos por disciplina? Disciplina quer dizer estar conforme as regras. Isso seria o significado de disciplina. É você seguir um padrão, seguir uma regra, seguir um comportamento. Mas eu creio que a disciplina bíblica, ela não é só isso, como também ela se divide em 3 partes. Então, disciplina bíblica é ensino, é advertência e correção. Então, para que a pessoa siga a regra certa, ela precisa saber qual é a regra certa. Ela precisa ter ensino. Para que a pessoa permaneça na regra certa, ela precisa, às vezes, ser advertida. E quando ela sai da regra certa, depois de ser ensinada e advertida, ela precisa de correção. Então, disciplina bíblica, ou para que a igreja seja saudável, inclui esses 3 passos. Tanto o ensino, como a advertência e a correção. Então, a disciplina, de fato, é importante para tornar a igreja saudável. E hoje é uma das ações mais negligenciadas na igreja, porque praticar a disciplina não é fácil. Repreender, exortar, confrontar aquele que está errado não é fácil. Então, ela se faz necessária para a pureza da igreja, para o combate ao pecado e também como advertência aos outros. A disciplina é importante e a Bíblia vai descrever isso. É importante que a igreja faça a disciplina e faça a disciplina da forma bíblica, ou uma das formas bíblicas da igreja ensinar seus membros, como o próprio apóstolo Paulo diz, que nós somos individualmente membros desse corpo, nós temos responsabilidades em conjuntos e também individual. Então a disciplina precisa ser feita em primeiro lugar com amor. Toda disciplina bíblica deve ser feita com amor. Porque a Bíblia diz que punir ou repreender alguém com raiva ou mau humor provoca ira. Provérbios 15:1 diz que a palavra dura suscita ira, mas a branda
desvia o furor. Então deve ser feita com amor, e quem realmente ama, disciplina cedo, ou não deixa para depois, não passa a mão no que está errado, procura logo corrigir, e claro, seguindo os passos bíblicos. Vai ao teu irmão, confronta, se não te ouvir, vai com o outro, se não te ouvir, leva para a igreja. E a igreja, então, também faz o papel da disciplina agora numa assembleia. E aqui a ideia de amar é aquele que, logo que percebe o erro, não deixa para depois, tenta corrigir no momento. E a Bíblia descreve isso em Provérbios 13 e 24, quando ela diz: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Ou não deixa para depois, não passa a mão na cabeça, mas corrige logo, porque ama, porque é de fato a necessidade para que haja a disciplina daquela pessoa, para que ela seja corrigida, para que ela seja advertida. Então, pelo amor, a gente tem que fazer isso. Também a Bíblia mostra que a disciplina é feita por Deus. Deus disciplina os seus filhos porque Ele ama. O próprio Deus nos dá a instrução de que aqui nós podemos aprender com Ele qual é o processo da disciplina e o propósito. E a gente consegue ver isso em Hebreus, no capítulo 12, versículo de 5 até o versículo 11. Olha como a Bíblia vai descrever aqui como Deus faz a disciplina. Hebreus 12, do 5 ao 11. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Então aqui o Senhor nosso Deus nos mostra os passos da disciplina, a razão da disciplina, por que ele está fazendo a disciplina, o propósito que ele quer chegar com a disciplina. Então ele mostra que primeiro ele faz a disciplina porque nós somos filhos e porque nós estamos errados, porque nós estamos reprovados, diz aí o versículo 5. A disciplina entra exatamente quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, ou seja, fomos já ensinados, fomos repreendidos e acabamos continuando no erro, vem a disciplina de Deus, porque estamos reprovados. A disciplina que entra como uma correção, veja que ele fala várias vezes, ele corrige ao filho que ama, ele corrige porque está errado, ele corrige porque está reprovado, ele corrige porque quer mudança. E ele corrige porque é filho. E ele usa a expressão no versículo 6 aí, açoita, a ideia de corrigir com açoite a todo filho que recebe. E ele corrige porque ama, versículo 6 diz isso. Então a ideia de corrigir. Mas também ele trata aqui a nós com disciplina, com correção, porque ele quer que a gente participe da sua santidade. O versículo 10,
A parte B diz: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, quando Deus nos corrige, é para voltarmos à imagem e semelhança dele. É para voltarmos a ser santos como ele é santo. Nós estamos nos afastando. Então, ele aqui quer algo interessante para as nossas vidas, que a gente se identifique novamente com ele. Quando a gente começa a se afastar dessa identidade com ele, nós estamos fora da disciplina. Nós precisamos de advertência e, em alguns casos, até de correção. Ele faz isso para nos chamar à santidade. E como ele diz no versículo 11, para que os frutos de justiça apareçam, ou seja, os frutos do Espírito Santo. E como ele diz aqui, de fato, que toda disciplina, a princípio, não parece bom. Pelo contrário, ela é dolorida, mas ela produz frutos pacíficos, produz frutos bons, produz frutos naqueles que são exercitados, frutos de justiça. Eu acho muito interessante a comparação que o escritor faz aqui aos Hebreus, que ele diz que os nossos pais, versículo 9 e 10, nos corrigia. Eles, os nossos pais, biológicos, carnais, nos corrigiam como bem entendiam. E quem tem pais muito mais antigos, ou pessoas muito mais experientes, sabe que algumas vezes eles nos corrigiam até por coisas que não eram verdades, né? Que eles aprenderam daquele jeito, achavam que era certo e nos corrigia quando a gente errava. E a Bíblia descreve isso aqui. Eles corrigiam como bem entendiam, como bem lhes parecia, e mesmo assim a gente respeitava. Aí ele pergunta: não havemos de honrar aquele que é o Deus eterno, aquele que é o Pai dos Espíritos, aquele que é o Deus que conhece todas as coisas e que jamais nos corrigirá com erro, que sabe de fato as nossas falhas? Se nós respeitávamos aos pais que nos corrigiam, às vezes até errado, por que não respeitar então aqui o nosso Deus, o Todo-Poderoso? Então é importante entender que a correção do Senhor, ela é essencial para uma igreja saudável. Essencial para que a minha vida esteja de acordo com a sua vontade, de acordo com a imagem de Deus. Então a disciplina é para bom proveito. É preciso, às vezes, que a gente passe por essa disciplina. Algumas vezes Deus faz diretamente com a gente. Algumas vezes ele usa pessoas ou a igreja para fazer também a disciplina, principalmente quando a gente esconde, quando a gente guarda por muito tempo os pecados, quando a gente não se arrepende. Deus vai nos confrontar e algumas vezes vamos ser disciplinados vergonhosamente, publicamente, porque nós não confessamos antecipadamente o nosso pecado. Mas o objetivo de Deus é que a gente seja santificado e purificado para apresentar frutos dignos de justiça. Mas a disciplina também aparece aí como uma disciplina feita com espiritualidade. A disciplina precisa, claro, ter os passos da espiritualidade, e nós vemos isso em Gálatas, no capítulo 6, versículo 1 e versículo 2 também. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, em algum pecado, né? Vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Então a Bíblia diz que a disciplina, a correção, deve ser feita com espiritualidade para corrigir e com espírito de brandura. O que é uma disciplina feita com espiritualidade? É sob a direção do Espírito Santo. Ou como o Espírito Santo nos ensina a fazer a disciplina?
como o Espírito Santo ensina na palavra de Deus que devemos aplicar a disciplina. Ele continua dizendo, deve ser com correção. E o que é correção? É tentar restaurar aquela pessoa. É tentar trazer de volta. Ela foi ensinada, ela foi advertida e ela caiu em pecado. Então, foi confrontada. E a ideia é que ela se arrependa e volte. É com o objetivo de restaurar, de trazer de volta a disciplina. E, como ele diz, com brandura, e aqui brandura é mansidão, com paciência, né? Não é meu tempo, a minha hora, é agora que eu quero, tem que ser assim, mas com paciência. E claro, como a Bíblia deixa muito claro para nós, seguindo os passos bíblicos, que é ir com a pessoa, tentar convencê-la, mostrar o seu erro, esperar o arrependimento, e se não se arrepender, então, claro, é preciso tomar o segundo passo. Mas o espírito de brandura para corrigir, de acordo com o Espírito Santo nos ensina. Então, a disciplina, ela deve ser feita, e isso serve para a igreja ser saudável. E ela deve ser feita também com zelo pelas coisas de Deus, com zelo pela obra de Deus, com zelo pelo nome de Deus, com zelo pela casa de Deus. Nós podemos ver esse detalhe da disciplina em João, no capítulo 2, que é o próprio Senhor Jesus que faz. João capítulo 2, versículo 13 a 17, o contexto aqui era de os cambistas venderem as ofertas na porta do templo, e o Senhor Jesus então vai repreendê-los, né? E vai repreendê-los duramente. E diz assim em João 2, do versículo 13 até o 17. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito uma azorrague de cordas, ou seja, um chicote, né? Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Isso é sobre o próprio Senhor Jesus. O zelo pela casa do Pai lhe consumirá. E por isso ele toma essa atitude que nós podemos dizer muito dura. E claro que nós devemos entender aqui, baseado no texto, que o Senhor faz essa correção, essa disciplina com muita dureza. Ele não saiu batendo nas pessoas, mas mostrando o que elas estavam fazendo de errado dentro do templo. Ele então apresenta que essas pessoas estão fazendo da casa de Deus um lugar de negócio. E que era bom para ambas as partes, no sentido pessoal, porque os cambistas levavam as ofertas para a porta do templo, e quem tinha que trazer sua oferta de longe, não precisava, eu compro lá na hora é mais caro. E eles vendiam pelo dobro, o triplo do preço. E Deus, aliás, Jesus ali é também Deus, vendo que o interesse não era auxiliar aquelas pessoas, mas ganhar dinheiro dentro do templo, e entenda dentro do templo como no átrio, né, fora do lugar sagrado, mas dentro da parte do terreno do templo, vamos colocar assim, ele então chama a atenção e repreende por zelo da casa de Deus. Disciplina de fato aquelas pessoas. Vocês estão fazendo da casa de Deus casa de negócio, ou se aproveitando das pessoas para ganhar dinheiro, e dinheiro exageradamente. E ele então chama a atenção. Paulo nos mostra que esse zelo pela casa de Deus serve também para que outros temam. E a disciplina serve para isso. Nós podemos ver isso em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 20, que a Bíblia nos descreve assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então a disciplina serve
não só para corrigir e repreender aquele que está errado, mas para que outros que possam querer fazer a mesma coisa se corrijam. Percebam que não vão ficar impunes. Eu até acho, comparando ao nosso país, que os problemas que nós temos de tanta violência é porque nós temos leis falhas, muito fracas com relação a quem erra. E muitas pessoas querem errar porque veem vantagem nisso. Então eu creio que há pessoas que nascem sim para roubar. Ela já nasce para fazer aquilo. Mas se ela tivesse uma disciplina dura, uma correção dura, aqueles que viram que roubar não vale a pena, porque alguns não nasceram para roubar, mas viu que é bom roubar e tem lucro, então ele passa a roubar. E outros que até saem na televisão dizendo que quando vão presos eles estão no hotel, porque lá eles têm comida, lá eles têm cama. Aí aqueles que tinham medo de roubar são incentivados a roubar. Porque não existe disciplina. A disciplina serve para chamar a atenção de outros. E se errar realmente tem consequências duras, aquele que não nasceu para errar vai temer. Porque sabe que virá com dureza o castigo. Disciplina serve para isso. Isso nós podemos aprender na própria igreja. E quando a igreja tem disciplina, de fato, aqueles que estão à beira de cair no precipício percebem, dizem, não vou por aí porque aí é doloroso. Serve para que temam. A disciplina é claro também com o objetivo de perdoar aqueles que se arrependem. Nós não podemos esquecer isso. Não é apenas de passar na cara o erro da pessoa. Não é apenas de tripudiar, como alguns pensam, né? Ah, porque ele errou, então ele é inferior a mim ou eu sou melhor do que ele. Não, a ideia da disciplina é para que a pessoa se arrependa e a gente possa perdoá-la. E a Bíblia descreve isso, nós vamos encerrar com esse texto em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4, dizendo assim: acautelai-vos, ou seja, tenha cautela, tenha cuidado. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, ou seja, adverte-o, né? Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier contigo, ou vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E aqui é exatamente o passo para a disciplina quando há tanto ensinamento, a advertência e a correção. Chama atenção, está errado, confronta. Se arrepender, perdoa, não precisa nem falar mais nada para ninguém, perdoa. Você ganhou o teu irmão. Se por 7 vezes no dia a pessoa fizer o erro e pedir perdão, perdoa. Não é você que tem que ficar implorando que ela peça perdão. Ela que tem que reconhecer que está errada. Mas se pedir perdão, perdoa. A ideia, claro, é que a disciplina sirva para arrependimento. Nós não podemos ignorar o pecado, mas devemos estar prontos a perdoar quando há arrependimento. Quando a pessoa reconhece que está errada. Então, onde há disciplina, há ordem. E aonde há ordem, poucos erram. Gosto de dar exemplo disso nas forças policiais. Não é que são perfeitos, mas por ter uma disciplina, há menos erros. Por ter uma correção, por ter um ensino e por ter uma advertência quando erram, geralmente eles não querem errar, porque sabe que a correção vai ser dura. Aonde há disciplina, há, de fato, um lugar saudável. E assim a igreja deve ser. Ela precisa destas coisas. Uma boa alimentação, a pregação da palavra, ela precisa de descanso no Senhor, precisa de exercícios, tanto na evangelização quanto no amor, mas de disciplina bíblica. Que Deus abençoe as nossas vidas, para que possamos estar de acordo com a vontade de Deus. E caso não esteja, que a sua advertência e a sua disciplina chegue até nós.
porque se isso não acontecer, é bom temer, porque talvez não sejamos filhos, mas apenas bastardos. O Pai, Deus, corrige aos filhos que ama, aos filhos. Então, que tenhamos em nossas vidas, de fato, atitudes que apresentem os frutos do Espírito. Que Deus nos ajude a viver para a sua glória. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus nós pedimos e já agradecemos. Mais uma vez queremos louvar a Deus e finalizar esse tempo de gratidão com a igreja, louvando ao Senhor por esse tempo muito agradável e rápido, né? Mas penso que está cada vez mais apertando a saudade e nós vamos voltar com muito mais intensidade. Espero em Deus isso. Que tenhamos uma boa noite e quero agradecer os demais irmãos que não falei, né, no decorrer do tempo da pregação, mas outros irmãos que entraram. Deixa eu ver aqui. Uma Vânia, uma Isabel, o Levi, também o João Mariano, a irmã Ângela Canafiche, Cristiele, quem mais? O Rogério Silva, o Clairto, também esses aqui já vi, deixa eu ver para cá. A Rose Costa, o Elivelto, eu falei irmã Leninha, né? Vou ver se tem mais algum. Douglas Brilhante, Gabriele, a irmã Zilda, todos os nossos irmãos que participaram. O João Mariano está dizendo: gostaria de pedir oração pelo meu trabalho e pela saúde dos meus familiares. Então, como hoje é culto de oração também, está aí a participação do irmão, pedindo oração tanto pelo seu trabalho, como também pelos seus familiares. O Levi Júnior dando boa noite, paz no Senhor, e também dizendo que Jesus nos ama. A irmã Cristina dando amém, glória a Deus por mais uma mensagem. E seu Edemir, irmão Edemir também dando boa noite a todos nós. Que Deus nos abençoe. Então, vamos orar pelos irmãos, né? Orar pelas nossas vidas, orar pela nossa saúde, orar que Deus esteja nos protegendo, nos guardando e que possamos ser bênçãos uns para os outros, independente do que nós estamos vivendo. Creio que essa igreja tem contribuído e ajudado. Eu não participei com os irmãos, não vou dizer o nome, mas a igreja ajudou já alguns irmãos que estavam passando algumas dificuldades com sacolão, né? Já ajudando assim para que diminuísse um pouco o peso, né, da falta de emprego, a falta de salário, também pudesse ajudar em suas vidas. Então, agradeço aos irmãos pela contribuição e a igreja realmente tem ajudado. Também outros irmãos que estavam enfermos, louvo a Deus pela colaboração desta igreja, que ela continue sendo solidária com os demais irmãos que estão precisando. Claro que estamos sempre à disposição, e qualquer irmão desta igreja que se sinta com alguma dificuldade, nos comunique. Não precisa ser público, pode ser privado. Nós vamos procurar ajudá-los dentro do que for possível, né? Sabemos que estamos aqui para ajudar uns aos outros. A igreja somos nós mesmos, não é o templo, mas nós mesmos ajudando uns aos outros. E tenho certeza que assim como os irmãos contribuem com a instituição, com a igreja, aí a igreja também pode contribuir com aqueles que precisam. Então, irmãos, muito obrigado, boa noite, Deus abençoe suas vidas. A gente continue aqui a servir ao Senhor, sempre agradecendo a Ele pelas suas grandes e ricas misericórdias. Até mais.